Alguns passarinhos, bastante bacanas, tem uma ave interessantíssima chamada calau, que ela mora na Ásia. Se vocês procurarem um documentário sobre ela, é bastante interessante. O bicho mora num buraco numa árvore a 40 metros de altura e ele não quer sair de lá. Qual que é o processo? Primeiro, os pais trancam o cara dentro daquele buraco, porque se ele sair antes da hora, ele não tem pena suficiente, vai cair 40 metros e morre. Então os pais trancam a criatura, aparentemente uma maldade, mas é para a segurança dos caras, está no comportamento do pai. O filhote, ele tem que se sentir preso lá e sair só quando ele tiver tamanho suficiente. Os pais calculam esse tamanho suficiente, um belo dia eles param de dar comida para aquela criatura, ficam longe do ser e começam a emitir sons. E essa criatura vai ficar num estado de estresse suficiente para quebrar a tampa de argila que os pais fizeram para ele, e ele, com aquela raiva de não aguento mais ficar aqui dentro, ele vai sair, vai cair nos 40 metros e vai voar imediatamente, instintivamente. Então, você pode imaginar uma análise funcional para a rebeldia da adolescência, ou melhor, da puberdade, perdão, que é um momento em que o ser humano tem que procurar, teoricamente, casais, fazer suas famílias e constituir o seu próprio núcleo familiar. Então o papai não é mais a coisa mais fofa do mundo, mamãe não é mais a coisa mais fofa do mundo, eu não aguento mais essa casa, eu não suporto mais essa casa, eu não suporto mais esse território. Do ponto de vista de Eibsfeld, isso tem uma função. A função é a constituição de um novo núcleo familiar. Aí uma quarta versão, uma quarta percepção que é do mundo do século XX, que é a questão evolutiva. Quando se fala em DNA, para algumas pessoas, DNA é coisa idiota, aqueles programas de televisão que tenta saber quem que é o pai da criança. DNA não é isso. Todos nós somos feitos a partir de um óvulo de espermatozoide, lá naquelas duas células existiam os genes que formaram todo o nosso corpo, das principais características, inclusive uma parte significativa da nossa inteligência, das nossas habilidades, das nossas características pessoais vem desses genes. Nós herdamos genes dos nossos pais, nossos avós, bisavós e assim sucessivamente até aquele caçador-coletor que não tinha metais, que andava pelado, que matava bicho na pedrada, que tínhamos funções muito claras nos chamados funções sociais do grupo. Quem é que vai caçar, quem vai pescar, quem que vai fazer tal coisa, quem que vai cuidar da casa, quem que vai ter filhos. Sim, não é uma questão de gênero, é uma questão de obviedade. As mulheres ficam grávidas, os homens não ficam grávidos, e isso determina uma série de características muito interessantes na nossa espécie e nas outras espécies. A questão é que, do ponto de vista de Tinbergen, a gente vai sempre analisar os seres humanos e os outros seres vivos da mesma maneira. Viemos de um ancestral, e esse ancestral, no nosso caso, é um humano primitivo, e voltando no passado, um ser humano muito primitivo, que já não é mais bípede, não podemos nem chamá-lo de humano. Nós descendemos de seres, nós temos ancestrais quadrúpedes que sabiam se movimentar em cima de árvores muito bem, herdamos essa característica. Nós podemos ver nos Jogos Olímpicos as características olímpicas dos nossos ancestrais primatas se manifestando maravilhosamente bem. Nós temos ancestrais reptilianos, nós temos ancestrais anfíbios, nós temos ancestrais peixes, nós temos ancestrais invertebrados, e nós carregamos essas características. Então, assim como você e eu carregamos 98,7% de nossos genes em comum com um chimpanzé, carregamos aproximadamente 70% dos nossos genes com um peixe comum de aquário. Então, é uma coisa assim, é um fato. A questão é, você pode gostar ou não da informação, mas você tem ancestrais muito remotos. E essas características, esses comportamentos, eles se manifestam em todos os organismos. O que o Tinbergen fez de diferentão foi sistematizar as perguntas.